Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil. Se você chegou neste canal aqui de paraquedas, você está no lugar certo, meu amigo e minha amiga. Hoje a gente vai falar aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para você que está fazendo concurso aí na área de educação, é uma matéria super importante, uma matéria que com certeza vai cair na sua prova. Beleza? A gente vai dividir aí as aulas em etapas para não ficar uma aula tão massiva, para não ficar uma aula tão intensa. E se você gostar do conteúdo, eu peço por gentileza que você deixe seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações toda vez que nós postarmos aqui um vídeo novo. Beleza? Então, na descrição também vai ficar o meu WhatsApp, vai ficar 50 questões comentadas do ECA e também essa aula em PDF a gente vai deixar disponível para você, ok? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Fala, minha galera! Chegamos aqui mais uma vez. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa guerreira. Você é uma pessoa que está focada no seu objetivo. Então hoje vamos começar aqui a aula 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando, não esquece, 50 questões comentadas aqui na descrição, né? Você vai ter acesso a essas questões por um preço super legal, preço super acessível. Você pode comprar direto da Hotmart. Ah, Thiago, mas se eu não gostar do conteúdo, o que é que eu faço? Claro, eu sei que você vai gostar, mas se você não gostar, a própria Hotmart tem lá a opção para você ter o reembolso. Então, como o investimento ele é muito baixo, né, você ainda tem essa opção. Se não gostar do conteúdo, pela própria Hotmart você tem aí a garantia de 7 dias, né? Compras pela internet tem uma garantia de 7 dias. E você tem a garantia da Hotmart que ela devolve o seu dinheiro. Eu mesmo já fiz esse teste. Fui lá, comprei um conteúdo na Hotmart, não gostei e pedi um reembolso, ela reembolsou tranquilamente. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, mas se caso isso acontecer, você tem essa opção. Beleza? Então vamos começar aqui com o artigo 15. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas para a gente conseguir gravar todo esse conteúdo. As aulas são super dinâmicas, eu falo sempre muito direcionado àquilo que realmente você precisa estudar. E cada tópico também tem um comentário muito direcionado, sem muita firula, sem muito, né, stand-up, né? Então é muito direcionado o estudo. E além disso, você tem que fazer a leitura da lei seca, tá? Aqui é só um complemento, aqui é só um guia para você poder captar melhor o que você está estudando. Claro, lei seca, com o estudo das aulas aqui e com as questões, aí vai ser perfeito o seu estudo, beleza? Esse é o melhor estudo, foi esse estudo que me fez passar em concurso, então esse estudo é o que eu oriento as pessoas a fazerem, beleza? Artigo 15 ele vai falar o seguinte, ó: a criança e o adolescente ele tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, garantidos na Constituição Federal e nas leis. Então, significa que toda criança, todo ser, tem o direito de ser livre. Para o quê? Para pensar, né, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressar suas opiniões e se desenvolver ali de acordo com as suas próprias vontades, né? Sem serem coagidos ou limitados de maneira injusta. Além disso, o artigo também garante o direito ao respeito e à dignidade, ou seja, todas as criancinhas e os adolescentezinhos devem ser tratados com respeito, sem discriminação, sem preconceito e devem ser valorizados como seres humanos em processo de desenvolvimento. Então, o artigo também ele enfatiza que esses direitos estão garantidos pela Constituição, né? Então, a lei maior é a Constituição, é a lei maior. Então, está garantido ali pela Constituição. Então, se você estiver cometendo um crime contra uma criança, você está cometendo um crime constitucional. Então, isso significa que as leis brasileiras elas devem proteger de forma eficaz e garantir os direitos
que os direitos sejam respeitados. Ok? Artigo 16, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então vamos falar aqui os aspectos do direito à liberdade. Então, liberdade, né? Liberdade é uma coisa que você é livre para você fazer. Então, isso aqui se encaixa muito também com, né, tem algumas coisas que se encaixam com a Constituição, né, para o direito ali de todos. E também a criança, ela tem esse mesmo direito. Então, no parágrafo 1, ele diz: ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, esse aspecto do direito à liberdade garante que a criança e o adolescente a possibilidade de circular livremente pela cidade. Claro, né, que se a criança for de menor, é preciso estar com um adulto, né, mas ela pode circular livremente, frequentando ali espaços públicos e comunitários, como parque, praças e ruas, sem ser incomodada, sem ser sequestrada, né? Existe muito sequestro de criança, então ela tem esse direito de ir e vir para qualquer lugar nos espaços públicos. Parágrafo 2, opinião e expressão. Então, esse aspecto garante que a criança e também o adolescente o direito de se expressarem livremente as suas opiniões, desde que, né, respeitando os direitos das demais pessoas. Então, ela pode sair falando qualquer coisa. Ela tem que ter a liberdade, mas ali no sapatinho, tranquilinha, com toda a educação. O parágrafo 3, crença e cultos religiosos. Então, a criança, ela tem a liberdade de escolher sua religião, né? Praticar sua crença. Então, tanto a criança como o adolescente, ela tem essa liberdade. Essa aqui é o 4, brincar, praticar esporte e divertir-se. Essa aqui eu acho que é o principal, né? É o que as crianças mais fazem. Então, esse aspecto garante que todas as criancinhas ali, todos os adolescentezinhos, têm o direito de brincar, têm o direito de praticar os esportes, têm o direito de se divertir, de acordo com a sua idade e capacidade. O 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, isso aqui garante que as crianças e também os adolescentes o direito de participar da vida familiar e comunitária sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Participar da vida política na forma da lei, né? Então, esse aspecto garante aos adolescentes o direito de participarem da vida política do país, de acordo com a legislação eleitoral em vigor. O 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, esse aqui garante que todas as crianças e os adolescentes têm o direito de procurarem ajuda e orientação, quando necessário, seja de instituições públicas ou privadas. Ok? Beleza. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos aspectos e objetos pessoais. Então, em outras palavras, esse artigo estabelece que as crianças e os adolescentes têm o direito de serem respeitados em sua integridade física, a psíquica e a moral. Que isso inclui, né, a preservação de sua identidade, os seus valores e ideias, bem como o direito à privacidade e a inviolabilidade de seus espaços e objetos pessoais. Trata-se o quê? É um direito que visa proteger a dignidade e a individualidade da criança e do adolescente, garantindo que eles sejam tratados com respeito e consideração em todos os aspectos da vida. Beleza? Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, por-nos a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, essa proteção ela deve ser oferecida por toda a sociedade, seja por meio das famílias, das escolas, dos profissionais de saúde, das autoridades públicas ou qualquer outro indivíduo ou grupo que estejam em contato com a criança e o adolescente. O objetivo é o quê? O objetivo é garantir que esses indivíduos tenham um desenvolvimento saudável e digno, sem
que seus direitos fundamentais sejam violados. Ok? Artigo 19. Aqui a gente vai falar do direito à convivência familiar comunitária. Então, o artigo 19, ele diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Beleza? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele obriga, é um direito da criança ser criado e educado no âmbito familiar, desde que isso não coloque em risco a integridade física e emocional do menor, né? Em casos excepcionais, quando é necessário afastar a criança ou adolescente do convívio familiar, deve-se assegurar a convivência comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. É importante destacar que a instituição da família substituta deve ser precedida de cuidados, cuidadosa avaliação, né? Realizada por uma equipe interprofissional, que levará em consideração o quê? As necessidades específicas da criança e do adolescente, bem como seu grau de parentesco, afinidade com a família substituta também. O objetivo é garantir que a família substituta possa suprir as necessidades afetivas e materiais da criança ou do adolescente, de forma a garantir a continuidade do seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1 diz que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Então, o que o parágrafo 1 do artigo 19 ele diz? Que estabelece, né, que toda criança que estiver num programa de acolhimento familiar ou institucional, ela deve ter a sua situação reavaliada. Então ela vai sempre, o instituto, ele sempre vai fazer ali a reavaliação no máximo a cada 6 meses. Essa reavaliação, ela deve ser realizada por uma equipe interprofissional ou multidisciplinar e autoridade judiciária, né, competente. Essa autoridade judiciária ela deve ser competente, deve decidir de forma fundamentada se é possível reintegrar a criança ou adolescente à família, ou se deve colocar ela numa família substituta, de acordo com as modalidades previstas no artigo 28 dessa mesma lei. Esse dispositivo busca garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente em situações de vulnerabilidade, assegurando que sejam acompanhados e protegidos de maneira adequada. Parágrafo 2. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos, salvo comprovada necessidade que atenda a seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Então, existe um período, né, de permanência, trata sobre o tempo máximo de permanência de uma criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional. Então, ele determina que essa permanência não pode ultrapassar 2 anos, a não ser que haja comprovada ali uma necessidade que atenda ao superior interesse da criança ou do adolescente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente. Então, esse tempo limite, ele tem como objetivo garantir que a criança ou adolescente tenha uma convivência familiar e comunitária saudável, né, e que possa se desenvolver ali integralmente, pois nesse caso ela é reconhecida que a convivência familiar é fundamental para o desenvolvimento emocional e social de uma pessoa. Beleza? Vamos aqui para o artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivos suficientes para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, aqui estabelece que a falta ou carência de recursos materiais
não é um motivo para você perder, né? Não é motivo para o poder familiar ser desestruturado. Isso significa o quê? Que os pais ou responsáveis não podem ter sua autoridade sobre a criança ou adolescente retirada apenas pelo fato de não terem condições financeiras de prover todas as necessidades básicas da criança, como alimentação, moradia e vestuário. É importante ressaltar que o poder familiar é um conjunto de direitos e deveres dos pais ou responsáveis em relação à criança ou adolescente, e a sua suspensão ou perda só pode ocorrer em casos extremos, como por exemplo, em situações de abuso ou negligência grave. Ok? Então, não existindo outro motivo, parágrafo 1, né? Não existindo outro motivo por si só, autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços de programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Beleza? Maravilha. Então, esse parágrafo ele explica o quê? Que o ECA ele estabelece que a falta ou carência de recursos materiais, né? Desculpa, estou confundindo aqui. Então, não existindo outro motivo, né, que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido da família de origem, né? Então, obrigatoriamente será incluída nos serviços de programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Beleza? Parágrafo 2. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação de crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho ou a filha. Ou seja, a condenação criminal do pai e da mãe não desinstitui a família, né, o poder familiar. O pai vai continuar sendo, né, um membro da família, exceto na hipótese de condenação de crime doloso, ou seja, de crime contra a criança. Aí sim, ele pode perder aí o poder de família, ele pode perder a aproximação com o filho, né, ou a filha. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como a hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22. Então, a perda e a suspensão do poder familiar são decretados judicialmente, ou seja, né, tem que ter um processo judiciário, um procedimento, né, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22. Beleza? Então ficamos por aqui hoje. Lembrando que você tem nosso e-book grátis, que você pode baixar à vontade. Vou deixar essa aula aqui também em PDF, para você poder salvar ela, tá? E beleza, é isso. Já já a gente volta aí com as próximas. Muito obrigado pela atenção de todos. E boa sorte a todos. E aquele abraço. Valeu.